Vamos para mais uma live diária. A live de hoje sobre tabagismo, consumo de cigarros, como se livrar desse hábito que é tão presente nos jovens, nos adultos, principalmente da nossa geração, como atuar sobre esse hábito. Isso, muito obrigado, viu? E como trazer para essas pessoas que têm tanta dificuldade, muitas vezes até de enxergar, né, que esse vício ele é maléfico, que esse vício traz tantos malefícios para a saúde, para a família, para o setor financeiro da pessoa, né? E muitas vezes ela não consegue enxergar. Então nós vamos abordar tudo isso de uma forma comportamental, de uma forma mental, emocional. Nós vamos ver que o tabaco ele tem muita força psíquica, né, muita força neurológica, vamos dizer assim, neuroquímica e muita força emocional também. Por isso ele é um dos hábitos, um dos maus hábitos mais difíceis de serem mudados, de serem alterados. E quando eu falo difíceis, né, eu não falo impossíveis, eu falo difíceis pelo apego emocional que se tem, pelo apego neuroquímico, neurológico que se tem em relação a esse consumo do cigarro, do tabagismo. Hoje mesmo eu atendi um paciente em relação a isso, né? Então, assim, é um fator muito presente na nossa sociedade, na nossa realidade. É um fator que vem se transformando também, né? O consumo de cigarro vem diminuindo, mas por trás disso aí vem crescendo um consumo de um outro produto que é muito semelhante ou até pior do que o cigarro, né? E nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, o que é o tabagismo, né? É o consumo excessivo de cigarro, excessivo do ponto de vista de vicioso, né? Do ponto de vista da adicção, aquele que consome cigarros diariamente, tá? O indivíduo. Mas vamos lá então para as informações. Olha só, no mundo, cerca de 1,1 bilhão de pessoas adultas fumam. Olha a quantidade de pessoas que fumam no mundo, né? Esses dados de 2019, se eu não me engano. E cerca de 24 milhões de crianças. A gente sabe, teve um vídeo bem famoso de uma criança sobrepeso lá do Oriente, se eu não me engano, que fumava, né, que chamava o gordinho que fumava lá, e isso chocou muitas pessoas, mas o hábito desse consumo de cigarro em crianças e adolescentes, né, principalmente em adolescentes que começam a vida em sociedade, né, a partir dos 13 anos, 14, enfim, é bastante grande, como a gente viu aí, cerca de 24 milhões de crianças. No Brasil, cerca de 14,7% da população adulta é fumante. Então, o Brasil tem cerca de 14,7% da população ainda fuma, adulta, né? Esses são os dados da Vigitel. E o cigarro, o consumo de cigarro, é responsável por cerca de 8 milhões de mortes por ano. Todos os anos o cigarro mata 8 milhões de pessoas. Desses 8 milhões, cerca de 7 milhões de quem consome o cigarro e 1 milhão de fumante passivo. O que é o fumante passivo? É aquele que inala a fumaça do cigarro por estar próximo, por estar perto das pessoas que estão fumando, por estar perto dos fumantes. Então, muitas pessoas morrem por conviverem com pessoas que fumam e inalarem essa fumaça do cigarro, causando muitos problemas fisiológicos, muitos problemas biológicos, né, de doenças, patologias no indivíduo, principalmente de origem cardiovascular, cardiorrespiratória, afetando os brônquios, os bronquíolos, a árvore brônquica, né, os alvéolos pulmonares, afetando, enrijecendo o endotélio, que é o interior das artérias e das veias, né? Causando taquicardia, causando enfraquecimento cardíaco, enfim. O cigarro não traz nenhum benefício do ponto de vista
biológico, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista social, enfim, é praticamente uma praga, mas que ali mata 8 milhões de pessoas e cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo adultas fumam e desse grupo ainda fazem parte as crianças e os adolescentes. E uma coisa interessante, interessante para o lado negativo do cigarro, é que ele é um dos únicos produtos que fazem propaganda contra nas embalagens, no verso das embalagens de cigarro, tem uma extrema propaganda contra o consumo do cigarro, Eu vou falar dessa droga, indicando quais são as possíveis patologias, quais são as possíveis decorrências que esse cigarro, que o consumo dessa droga, ele pode causar ali, como a gente vê na imagem ali embaixo, até o câncer no pulmão, afetando os fetos de quem está grávido, enfim, dentes, crianças, pessoas morrendo, enfim. É um dos únicos produtos que fazem propaganda contra e mesmo assim o seu consumo ainda permanece, tá? Um dado que eu trouxe aqui, em 2015, a indústria do cigarro, a indústria do fumo, ela movimentou cerca de 27,8 bilhões de reais no Brasil. Então, ela é uma indústria extremamente rentável. Além disso, dessas propagandas contra, o cigarro ainda é um produto muito caro, porque ele tem uma taxação de impostos bem alta para que ele se torne um produto caro mesmo, para tentar inibir aí o consumo das pessoas, mas mesmo assim não se consegue essa inibição. E aqui a gente consegue perceber uma certa, não vou dizer rivalidade, mas algo que não combina, que não dá certo, que é o quê? A indústria as gestões de saúde brigando para que as pessoas parem com esse consumo, se esforçando para que o ser humano pare de consumir o cigarro, Em contrapartida, o mercado, por ser um fator rentável, por dar empregos, por promover ali a manutenção do sistema financeiro, fazer o dinheiro girar, vamos dizer assim, apresentando esses dados de cerca de 27,8 bilhões de reais de movimentação financeira. Então, entra aqui em confronto de ideais, Mas claro que o ser humano e a saúde, ela sempre vai prevalecer, com toda a certeza, tá? Então, só uns dados para que a gente tenha um pouco de informação, por curiosidade. E por mais que o cigarro ele venha diminuindo o seu consumo ano após ano, as novas gerações não vêm consumindo tanto tabaco, tanto cigarro assim, quanto as gerações anteriores. Os nossos pais, por exemplo, eles eram incentivados a fumar desde criança, porque era uma questão de classe, de status, vamos dizer assim, era uma coisa elegante. Os homens que fumavam tinham aquele aspecto mais másculo, as mulheres que fumavam tinham uma certa elegância. Então, os pais ensinavam os filhos a fumar, Existiam muitas propagandas de cigarro na TV, até que se deu conta, depois do consumo prolongado, se percebeu o tipo de mal que essa droga causa nos seres humanos, causa na saúde, vamos dizer assim, e daí se começou toda essa movimentação para diminuir o consumo, para cessar, na verdade, o consumo. E o que eu queria dizer é que é o seguinte: mesmo diminuindo esse consumo de cigarro, muitas pessoas, principalmente os jovens, nós vemos isso no nosso cenário atual, estão aderindo a uma nova forma de consumo de tabaco, de nicotina, que é o narguilé, Então nós vemos muitos jovens consumindo narguilé, nós temos estruturas de comércio que comercializam narguilé, que são salas que as pessoas se reúnem para fumar narguilé, tem fumaça. Então você tem fumante passivo, fumante ativo, aquele que somente inala, aquele que suga a fumaça, enfim.
né? E eu andei pesquisando, dando uma pesquisada sobre os malefícios desse instrumento também, do narguilé, e percebi que ele é pior ainda do que o cigarro, que aquela água que tem embaixo, que o pessoal pensa que filtra, que é utilizada para filtrar os resíduos, né, poluentes que vão na fumaça, não serve para muita coisa, e as pessoas inalam sim diretamente aí muitos produtos químicos que trazem muitos malefícios, até mais do que os cigarros. Então isso é uma coisa que não é o cigarro, não tem toda a problemática do cigarro, mas é algo ainda pior, né, disfarçado de um negócio inofensivo, disfarçado de um negócio moderno. Ou seja, o vício continua o mesmo, a questão emocional continua a mesma, que é a da sucção, e nós vamos entender isso aí, tá? E só para entender, então, por que mesmo as pessoas sabendo dos malefícios, mesmo tendo propaganda contra, mesmo tendo tantas informações, né, pessoas por observação, jornais, enfim, tudo movimentando-se para que as pessoas percebam e parem com esse consumo, e por que isso aumenta, por que isso não cessa, por que as pessoas continuam ainda consumindo o cigarro. Então, é porque o cigarro faz parte de um hábito. Todo mundo que fuma, né, todas as pessoas que são fumantes ativas, né, elas têm um hábito. Existe todo um ciclo vicioso que leva a pessoa até o cigarro, que diariamente faz a pessoa continuar esse consumo, né? Então, a deixa que eu trouxe no exemplo aqui, todo hábito ele tem uma deixa, ele tem uma rotina, ele tem uma recompensa e ele tem um anseio que movimenta todo esse ciclo. Então esse é o ciclo do hábito, de qualquer hábito que a gente possa analisar. Então existe uma deixa, existe uma rotina e existe uma recompensa, tá? E o que movimenta todo esse ciclo é um anseio por alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, eu trouxe a deixa, o que? Ter uma carteira de cigarro, ter o cigarro. Qual que é a rotina, então? É fumar esse cigarro. E qual que é a recompensa? São os aspectos neurofisiológicos que esse cigarro traz, a sensação de prazer, de relaxamento que o ato de fumar ele traz. E qual que é esse movimento? O que movimenta todo esse ciclo é o anseio por nicotina, e a gente vai entender um pouquinho de como a nicotina age no nosso cérebro para causar esse anseio por nicotina. Eu poderia colocar aqui que a deixa, por exemplo, tem gente que gosta de fumar depois de fazer sexo, tem casais que fumam depois de fazer sexo, tem casais que usam o cigarro para se socializar, então quando eles estão juntos, né, eles gostam de fumar e ficar conversando, então a deixa ali é fazer o casal conversar, ter uma socialização entre o casal, né, e a rotina é o cigarro. Tem gente que frequenta lugares onde todas as pessoas fumam e elas acabam aderindo a essa rotina para fazer parte daquele grupo, né, para pertencer àquele grupo. Então, tudo isso pode ser caracterizado como deixa, como rotina, mas eu trouxe aqui como exemplo. Então, a carteira, a rotina é fumar, depois vem a recompensa, e o que movimenta todo esse ciclo é o anseio por nicotina. Além desse hábito, que é uma coisa cerebral, né, atuando principalmente, a gente vai entender um pouquinho mais o mecanismo sobre os gânglios basais, que são os responsáveis por memórias comportamentais, um dos responsáveis por memórias comportamentais, tem o sistema límbico responsável por memórias afetivas, né? E nós vamos já entender um pouquinho melhor sobre essa movimentação neuroquímica, tá? Além disso, ainda, né, tem a questão emocional atribuída ao cigarro, a questão psicológica emocional atribuída ao cigarro. Por quê? Então, eu já falei sobre energia em outros vídeos, já falei sobre energia psíquica, já falei que é uma energia que Freud chamava de libido, né? E que Jung chamava de energia psíquica. Eu prefiro chamar de energia psíquica, mas enfim, é só uma questão de preferência mesmo. Mas o que é essa energia psíquica, tá? Essa energia, essa libido,
né? É uma energia que movimenta, então ela nos movimenta para ação, ela nos movimenta para a vida, nos impulsiona, são as chamadas pulsões, tem a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Então são as pulsões que se geram, que se transmitem através dessa energia psíquica. Do ponto de vista neurofisiológico ou neurocientífico, né, nós poderíamos chamar os efeitos dessa energia psíquica de potenciais de ação, vamos assim por assim dizer. Mas a gente sabe, o Freud estudou e nos trouxe todas as fases sexuais das crianças e da vida adulta, né? E a primeira fase de manifestação da libido é a fase oral. Então, essa energia psíquica, ela se concentra na nossa infância, na primeira infância, na idade que vai do 0 aos 2 anos, mais ou menos, totalmente ou na maior parte das vezes, na nossa oralidade. Por quê? Para que a gente realize um movimento de sucção, porque é através da boca, né, através desse movimento de sucção, que nós vamos nos nutrir, que nós vamos entrar em contato com a nossa mãe. Então essa é uma característica muito marcante na nossa vida enquanto crianças, esse momento da sucção, esse momento da amamentação, em que nós sugamos o leite da nossa mãe. É sabido também que para que a mulher ela produza esse leite e dê esse leite para a criança se amamentar, se alimentar, é também produzida no cérebro dela um neurotransmissor chamado de ocitocina, que é conhecido como neurotransmissor do amor. Então, quando se produz essa ocitocina, então, isso caracteriza aquele momento como um momento de extremo prazer, de extrema afetividade, de extremo amor entre a mãe e o filho. Então, aquele é um momento muito mágico do ponto de vista psíquico, um momento muito forte, muito intenso do ponto de vista emocional e psíquico da criança e da mãe. Eu já falei também aqui no vídeo sobre as famílias, sobre mães e filhos, pais e filhos, que o filho tenta devolver esse prazer para a mãe, muitas vezes tentando colocar o dedinho na boca dela para mostrar toda aquela gratidão, para tentar fazer ela sentir um pouquinho do prazer que ele está sentindo. Então existe essa troca afetiva, essa troca emocional, essa troca psíquica, essa troca energética entre a mãe e o filho no momento da amamentação. Então existe a fixação dessa libido, né? A fixação dessa energia psíquica nesse movimento de sucção, de amamentação, nesse movimento de sucção. Então fica a catexia dessa energia se dá nesse movimento de sucção na primeira infância. Depois a gente tem a fase anal, depois tem a fase fálica, enfim, depois tem o período de latência e a fase sexual, que já é na idade adulta. Mas esse momento é crucial, principalmente para que a gente entenda esse papel da sucção. Logo, na idade adulta, quando alguém fuma, um dos aspectos que fazem que transmitem a geração desse prazer em fumar, além de outros aspectos, é a regressão psíquica a essa fase infantil. Então, inconscientemente, sem que o indivíduo perceba, ele está regredindo psiquicamente à fase oral. Então, onde a libido já passou e já ficou fixada, já formou-se a catexia de que aquilo seria uma geração prazerosa, seria um momento prazeroso, né? Quando esse indivíduo volta a fumar, quando esse indivíduo começa a fumar, a psique dele regride essa fase oral, transformando aquele momento em um momento extremamente prazeroso, né? Transformando aquele momento em um momento similar, né? Com essa fase de amamentação da mãe. É daí que eu digo que não é só neuroquímico, é muito mais do que isso, né? É psicológico, é emocional, essa questão toda do tabagismo, ok? Além desse processo psíquico, dessa energia psíquica, tem também a mediação neuroquímica provocada pelo cigarro, principalmente pela nicotina, né? Então nós temos um sistema no nosso organismo chamado de sistema de recompensa, né? Os coaches chamam de bottom-up e top-down, né? Que é esse sistema de
de recompensa que vai até o neocórtex, volta para o sistema límbico, vai do sistema límbico, volta para o neocórtex, né? Mas o que seria esse sistema de recompensa, então? Esse sistema de recompensa ele tem suas bases principalmente no tronco cerebral, que é o primeiro cérebro, vamos dizer assim, que nós temos, o cérebro que comanda as nossas ações instintivas, as ações mais ligadas à sobrevivência, ok? E essa formação desse sistema de recompensa, ele se dá principalmente para a nossa sobrevivência. Então, esse sistema de recompensa nos ajuda a nos alimentar, né? Nos ajuda a correr e lutar ou fugir, né? Quando nós estamos ameaçados, nos coloca em situação de atenção, ou seja, ele é voltado para a manutenção da vida, para a preservação da nossa vida. Ele é ligado também à manutenção da espécie, então ele é muito ativado em relações sexuais, por exemplo, né? Transformando ali aquele ato, aquele momento em um impulso para que os seres troquem essa relação, enfim. Então, para tudo isso, esse sistema de recompensa ele é ativado, ele nos ajuda, ele nos auxilia. No caso do tabaco, no caso do tabagismo, sempre que tem uma situação ruim, uma situação negativa, uma situação estressante, como o nosso cérebro, o nosso corpo, ele busca sempre o equilíbrio, a homeostasia, né? Então, nós temos duas formas de ação, que é a busca pelo prazer e a fuga da dor, a fuga do, vamos dizer assim, da morte, a fuga das coisas negativas. Enfim, então esse sistema de recompensa ele é ativado, né, para que a gente fuja da dor e busque a recompensa. E onde que é principalmente a sua ativação? É numa área chamada de área tegmental ventral, né, que é a ATV, que fica bem naquele númerozinho 2 ali da imagem, que é bem no mesencéfalo, que faz parte do tronco encefálico, como eu disse, é o sistema do nosso cérebro que nos impulsiona, que faz com que nós tenhamos os processos de manutenção da nossa sobrevivência, tá? Então, ela se origina ali e se dissemina para essas outras partes do cérebro, a parte do sistema límbico, comandado pela amígdala, né? O núcleo accumbens, né? O estriado e o córtex pré-frontal, que é o sistema de tomadas de decisões. Acredita-se, então, que a nicotina, ela age em cima dessa liberação, em cima, né? Ela vai direto e causa uma hiperestimulação nessa área tegmental ventral, na ATV. O que essa ATV faz? Ela libera um neurotransmissor que é um mediador químico. O nosso cérebro se comunica através de impulsos elétricos e esses impulsos elétricos, né, eles são mediados por mediadores neuroquímicos, por mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Tem a dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina, o hormônio GABA, enfim, tem uma lista extensa desses neurotransmissores. Então a nicotina, ela age direto nessa área, estimulando, causando uma hiperestimulação na área tegmental ventral. Essa hiperestimulação causa uma enorme liberação de dopamina. E o que a dopamina faz no nosso cérebro? Ela cai na fenda sináptica, né, que é um espaço de comunicação entre um axônio e outro. Ela cai nessa fenda sináptica em grandes quantidades. E a dopamina, quando se liga no neurotransmissor pós-sináptico, né, que é esse neurotransmissor que vai gerar o potencial de ação para frente, vai levar o potencial de ação para frente, né, ela causa, então, além de um estado de alerta, de busca por recompensa, ela causa uma enorme sensação de prazer também, né? Assim como a serotonina, por exemplo, causa uma enorme sensação de prazer. Então, a dopamina, ela causa essa sensação de prazer e estimula o nosso corpo a ficar em alerta, ficar em uma condição de alerta. É isso que a informação que a dopamina, que esse neurotransmissor leva até essas áreas do nosso cérebro. Então, a nicotina atua principalmente na hiperestimulação. Num sistema normal de recompensa, então, a dopamina é liberada, né? Nós sentimos aquela sensação de prazer, nós somos levados à ação. Então, a dopamina, por exemplo, estou com fome, então a dopamina é liberada para que a gente vá e coma.
Então, estou com sede, a dopamina é liberada para que a gente vá, beba, mate essa sede e sinta o prazer de ter buscado essa recompensa que vai garantir a nossa manutenção da vida. No caso do cigarro, né, não tem essa necessidade desse prazer, mas como é uma hiperestimulação, muito mais do que a fome, a sede, enfim, né, isso causa uma extrema sensação de prazer no cérebro, causa uma extrema sensação de recompensa. Então aquilo é muito mais do que os padrões fisiológicos normais causados. Aquilo é uma hiperestimulação, é muito mais do que a estimulação. Logo, quando eu consumo cigarro, o meu cérebro é invadido com essa sensação de prazer. Ele é tomado, extremamente tomado. E aquilo é tão bom que, como tem muita liberação de dopamina, a recaptação também ela fica comprometida. Muitas drogas obstruem a recaptação, a dopamina ela fica presa ali na fenda sináptica e cada vez mais estimulando, cada vez mais liberando essa sensação de prazer. Então é uma sensação prolongada. Percebendo isso, percebendo essa hiperestimulação, o meu cérebro ele vai buscar o quê? Uma recompensa que dê mais essa sensação de prazer, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, sensações de vida normal, cotidianas, por exemplo, não vão causar esse impacto emocional que essa liberação através da nicotina vai causar. Logo, a pessoa que fuma, ela tende a cada vez mais consumir esse cigarro, esse tabaco, para que essas sensações sejam realizadas, para que esse prazer seja estabelecido e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O problema é que o cérebro vai criando resistências quanto a isso e cada vez mais dopamina tem que ser liberada, cada vez mais nicotina tem que ser consumida para que haja essa liberação e cria-se então todo um sistema vicioso, vamos dizer assim, prejudicial de recompensa neuroquímica, né? Um sistema totalmente prejudicial para a nossa saúde e para o funcionamento do nosso cérebro. A gente sabe que tudo em exagero causa de alguma forma alguma disfunção, algum distúrbio, né? A temperança é o ideal para nós, seres humanos. Se a gente come demais, a gente acaba engordando. Se a gente bebe água demais, pode levar até para diabetes, o desenvolvimento da diabetes insípidos, né? Se nós consumimos, por exemplo, tabaco, outras coisas não vão dar prazer. Se a gente consome drogas, outras coisas não vão nos dar tanto prazer. Então a gente vai querer cada vez mais consumir isso. E quais são, vamos dizer assim, os resultados desse consumo? Quais são os resultados sociais? Quais são os resultados biológicos na nossa saúde? Qual é o impacto disso na nossa sociedade, na nossa família e em nós mesmos? É extremamente alto, é um preço extremamente alto para se pagar, né? É um preço extremamente alto que não compensa de maneira alguma. Então, para que a gente entenda esse processo, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, é fácil de parar de fumar, né? Só precisa ter opinião. Vamos entendendo aqui que é muito mais do que isso. Precisa-se muito mais do que opinião, né? Precisa que essa pessoa tenha autoconsciência, tenha consciência dos malefícios, entenda, né, todo esse processo, para que todo esse processo auxilie ele nessa mudança, para que todo esse processo faça-o perceber, faça-o entender o quão maléfico é esse consumo, esse vício, né, nessa droga que não traz nenhum benefício. Então nós vimos aqui o sistema de recompensa que é ativado, a via neuroquímica, nós vimos também a via psíquica, a via emocional, o quanto tudo isso está conciliado aí para manutenção desse hábito. Agora tem as notícias boas. Como que se muda então? É possível se mudar? Se isso tem esse grande impacto, né? Será que é possível se mudar? Existe um processo no nosso cérebro chamado de
neuroplasticidade. Então, quando os nossos hábitos se formam, se consolidam, as vias de busca por prazer e recompensa, elas se consolidam, né? Nós formamos, então, o nosso aparato, o nosso comportamento habitual, os nossos hábitos se formam. E o que são hábitos? São comunicações, do ponto de vista neurológico, são comunicações sinápticas entre os neurônios que nos estimulam para as nossas ações diárias, que é a nossa rotina, por isso são chamados de hábitos. Então existem, vamos dizer assim, estradas neuronais onde os estímulos, onde os impulsos elétricos, os impulsos psíquicos são transferidos, são transmitidos e formam as nossas ações. Tem memórias celulares nesses neurônios, enfim, tudo isso contribuindo para as nossas ações e para a formação do hábito. E o que a neuroplasticidade diz? Ela diz que é possível se formar novos caminhos. Ou seja, se eu tenho o hábito de seguir a comunicação de um neurônio para esse neurônio, para esse neurônio, para aquele, que reservam uma memória emocional, uma memória afetiva, uma memória neurológica, né? Existe a condição de que eu estabeleça novas conexões para outros neurônios, que eu forme novas memórias, que eu fixe novos caminhos energéticos, novos caminhos neurológicos dentro do meu cérebro, para que eu realize novas ações, para que eu estabeleça novos comportamentos e novos hábitos. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade de mudança, essa capacidade de mudarmos essas estruturas. Outro fator positivo também é a epigenética. O que a epigenética diz? Nós sabemos que o consumo de tabaco pode ser algo que tenha sido transmitido também de forma genética, de pais para filhos e assim por diante. E a epigenética, ela vem para nos revelar que mesmo que nós tenhamos genes responsáveis por algum comportamento que nós temos, os nossos comportamentos, aquilo que nós decidimos, a forma com que nós nos comportamos, influenciam nesses genes, não ativando esses genes, né, e estabelecendo novos comportamentos diferentes daqueles que nós fomos programados. Então, os estudos de epigenética, por exemplo, eles revelam que pais que têm o gene da obesidade, mas que decidem fazer dieta, que decidem praticar exercícios físicos, não transferem esse gene para os seus filhos. Então, o que sugere para nós esses estudos? Que são os nossos comportamentos que influenciam nos nossos genes. Não quer dizer que isso venha de geração em geração e não seja possível de mudar. Não, os nossos comportamentos influenciam nessa formação, na ativação ou não desses genes. No livro A Biologia da Crença, como eu já falei várias vezes aqui, o Bruce Lipton, que é o autor, ele coloca a importância disso, o quanto as nossas células respondem aos estímulos externos. Então, as proteínas de membrana dessas células, elas são responsáveis por captar e interpretar informações vindas do meio externo. E essas informações são geradas por onde? Pelos nossos comportamentos. Então, a maneira com que nós nos comportamos geram reações intracelulares que vão provocar toda uma mudança ou não nos comportamentos celulares. E essas mudanças vão trazer benefícios ou malefícios para a nossa biologia, para o nosso organismo, para o nosso funcionamento orgânico, para a nossa fisiologia, para a nossa saúde. Então, é outra forma de se entender o quanto os nossos hábitos eles influenciam, o quanto nós podemos mudar essa nossa situação. Não quer dizer que porque eu comecei a fumar, não quer dizer porque eu sou fumante desde criança ou desde a adolescência, ou porque fazem 10 anos, 20 anos que eu fumo, que eu não tenho as condições para parar. Eu não sou esse comportamento, eu me comporto assim, eu sou muito mais do que isso. Então, se eu decido parar, se eu tenho essa intenção realmente de parar, é muito possível que isso aconteça. Basta que eu queira, basta que eu tenha vontade e que eu utilize as ferramentas certas para que isso aconteça, tá? Então, não é uma condição utilizar cigarro, não é uma condição imutável, ela é uma condição extremamente imutável, mas que precisa muitas vezes de estratégias para que isso aconteça, de uma forma, não vou dizer harmônica, mas de uma forma segura, de uma forma compreensível para nós, de uma forma saudável, tá? Tudo isso, então, pode ser refletido nos hábitos, como eu disse.
Lembra que eu falei que aquele modelinho do poder do hábito para o consumo da nicotina, né? Então tinha uma deixa, tinha uma rotina, uma recompensa e tem um motivador, vamos dizer assim, o propulsor, aquele que movimenta todo esse ciclo, né? Lá era o cigarro, consumia um cigarro, então, e a recompensa era a da nicotina, que nós vimos que é quimicamente no nosso cérebro a recompensa do quê? Da dopamina, a liberação da grande quantidade de dopamina. Para substituir esse hábito em termos neuroquímicos, né, eu tenho que substituir ele por um hábito, o quê? Que vai me gerar também um neurotransmissor, que vai me gerar prazer. E aqui, muitas vezes, está o pulo do gato, como muita gente diz, né? No consultório, então, quando a gente está atuando com os meus pacientes, por exemplo, em relação a isso, a mudança de hábitos, a comportamentos, nós precisamos então estabelecer rotinas, situações que dão prazer para essa pessoa. Nós precisamos encontrar situações que vão substituir aquela situação do cigarro. Não basta simplesmente eu parar de fumar e tá tudo bem. Você percebe que muitas vezes as pessoas que param de fumar começam a usar o que? Bala, né, no lugar, começam a consumir doces e às vezes elas causam um prejuízo ainda maior. Então elas pararam de fumar, mas desenvolvem muitas vezes a diabetes mellitus tipo 2, né? Elas desenvolvem obesidade porque começam a consumir, a comer mais. Por quê? Porque o cérebro está acostumado com a busca por recompensa, está acostumado com a busca por prazer. Então nós temos que estabelecer, além dessa separação do indivíduo desse mau hábito, nós precisamos estabelecer, então, um novo hábito gerador de prazer, que vai também ter um potencial neuroquímico cerebral, que vai causar nesse indivíduo uma sensação de prazer e vai tornar essa mudança muito mais amena, muito mais tranquila, muito menos dolorosa e, de preferência, que esse hábito seja um hábito que vai trazer saúde para a pessoa, porque a intenção de fugir do cigarro, além de cortar essas químicas cerebrais, é também cortar o fato do indivíduo estar prejudicando a própria saúde, né? Prejudicando o próprio meio que ele convive, o meio familiar. Então, estabelecendo uma rotina diferente, né? Uma rotina que vai trazer prazer, muitas vezes esse hábito se torna mais fácil, não vou dizer mais fácil, mas mais leve de ser mudado. E olha só que interessante, imagine então que aquele rapaz que fuma, ele vai no consultório, ele decide mudar aquele hábito. Nós vamos estabelecer então uma nova rotina para ele. No lugar do cigarro, né? Qual que era a deixa? Ter a carteira de cigarro. Então, a primeira deixa, ele vai parar de comprar o cigarro, né? Vai ou esconder, ou guardar em um lugar, pedir para alguém jogar fora, enfim, não vai comprar. No lugar do cigarro, ele vai ter um tênis para ele correr. É só o exemplo aqui, tá? Para ele fazer atividade física, coisa que ele não fazia antes. Então ele vai ter o tênis, a rotina dele vai ser praticar atividade física e a recompensa. A recompensa vai ser a sensação de ter mais saúde, a sensação de estar cuidando de si. E falando do ponto de vista neuroquímico, a recompensa vai ser o quê? A liberação de endorfina, por exemplo, que é um hormônio que traz uma enorme sensação de prazer, de relaxamento muscular, que vai substituir essa dopamina, né? Que vai substituir a serotonina, a nicotina consumida pelo cigarro. Então ele vai substituir por essa rotina de prazer. E qual que vai ser a válvula propulsora aí então? O anseio por dose de endorfina ou realização. Então, para que isso aconteça, para que exista essa mudança de hábito, é preciso que se estabeleça uma visão de futuro. Então, nós fazemos ponte ao futuro, nós fazemos o estabelecimento de metas. Então, todo esse comportamento ele precisa ser orientado para essa mudança, ou precisa que a pessoa se oriente para que aconteça essa mudança, né? Por exemplo, no casal, como eu falei, o casal que fuma juntos para se socializar, eles podem trocar essa rotina de fumar por uma rotina de fazer atividade física juntos, né? De fazer yoga juntos, de irem para academia, de irem para fazer caminhada juntos.
vão estar juntos, terão tempo de conversar, de namorar deles e estarão fazendo uma atividade, desenvolvendo um comportamento muito mais saudável, que vão causar neles muito mais recompensas, muito mais realizações positivas do que o hábito do cigarro, o mau hábito do cigarro, né? Então, esse aqui é a estrutura do estabelecimento de um novo hábito, né? Falando de neuroplasticidade também, Maxwell Maltz, que escreveu o livro Psicocibernética, ele estudou quanto tempo é necessário para que a gente mude um hábito, quanto tempo leva para que esse hábito seja mudado, para que essa neuroplasticidade, para que esse nova rota, novo caminho neural seja construído, né? E dependendo então dos hábitos aí, dependendo do que se quer mudar, cerca de 21, 90 dias, às vezes 1 ano, às vezes 3 anos, depende muito de vários fatores emocionais, fatores ambientais, comportamentais do indivíduo, enfim, do quanto de vontade de realmente ele tem, o quanto ele percebe realmente os malefícios daquele hábito ruim, o quanto ele consegue atribuir prazer a esse novo hábito, o quanto ele consegue visualizar de futuro uma nova realização com esse novo hábito, enfim, tudo isso vai depender. Por isso, tudo isso tem que ser trabalhado emocionalmente, psicologicamente, né? Mentalmente, racionalmente, trazer para a razão. Tudo isso precisa ser trabalhado dentro do consultório, ou dentro da orientação desse paciente, desse cliente, dessa pessoa, para que ela busque ali estratégias que vão reforçar, que vão auxiliar ela na aquisição desse novo hábito aí, na mudança desse hábito, tá? Então, é só um exemplo de rotina, pode ser outras coisas, eu sempre peço uma lista de coisas que dão prazer e a gente vai testando para que a pessoa encaixe ali um novo comportamento. Essa pessoa tem que entender que ela vai deixar de ser aquela pessoa antiga, ela vai muitas vezes até se deslocar de amigos que tinham o mesmo hábito que ela, vai muito da força de vontade, é o que a gente fala, vai muito da força de vontade. Estava conversando eu e a Denise hoje sobre isso. Da força de vontade, o quanto dói isso na pessoa, o quanto incomoda ela e o quanto ela consegue visualizar a importância de estabelecer um novo hábito, de se estabelecer uma nova rotina, de ter bons hábitos, de ter outros novos bons hábitos, né? Então vai acontecer uma mudança pessoal muitas vezes nesse indivíduo. Esse indivíduo vai mudar de ambientes muitas vezes, vai mudar os seus comportamentos, vai começar a perceber habilidades que ele não percebia, né? Então tem, por exemplo, o meu irmão, o Rinaldo, que ele até os 40 e poucos anos ele tinha andado de bicicleta já, mas não era um hábito, não tratava isso como exercício físico, como esporte. E de uns tempos para cá, ele todos os dias posta foto pedalando e pedala vários quilômetros, faz competições de cross lá, de bike, cara, e tá super feliz, tá super contente, tá levando a família para pedalar. Isso é magnífico. Aos 40, 50 anos, a pessoa tem uma condição de mudar comportamentos, de se transformar em uma nova pessoa, entender e estender novas paixões, criar novas paixões, novas recompensas, né? Isso acaba transformando a vida da pessoa. Ela encontra novos amigos, novos círculos de amizade, novos ambientes para se socializar, novos ambientes para vivenciar, enfim, causa um impacto profundo e positivo na vida das pessoas. O que eu quero trazer aqui é que todos nós temos condições de mudar o que quer que seja. Nós só não mudamos aquilo que realmente são condições da vida, aquilo que realmente não está ao nosso alcance, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance, que faz parte dos nossos hábitos, principalmente hábitos mentais. Eu vou trazer uma live falando só sobre pensamentos, o poder dos pensamentos, o quanto as nossas crenças, né, influenciam nesses pensamentos e quanto nossos pensamentos também são hábitos, também são comportamentos, são comportamentais, vamos dizer assim. Nós temos hábitos de pensar sempre nas mesmas coisas, de pensar sempre da mesma forma, né? E isso vem dos nossos paradigmas, enfim. O quanto tudo isso pode ser uma válvula para que nós mudemos, para que nós realizemos novas ações, tenhamos
novos comportamentos, novas rotinas de vida, sejamos uma pessoa melhor, né? Eu falo isso aqui para quem realmente quer melhorar, para quem tem a vontade de evoluir, para quem tem vontade de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Muitas vezes isso não vai soar positivamente no ouvido de todo mundo, mas eu converso com aquelas pessoas que realmente querem mudar, que realmente têm esse interesse em mudar, em se tornar pessoas melhores, né? Em abandonar coisas que não fazem mais sentido para a vida delas. Nós sabemos também, por exemplo, que na constelação familiar isso se revela para nós, que muitas vezes os filhos adotam hábitos ruins dos pais quando crianças, por amor aos pais, não só para homenageá-los, muitas vezes é para homenageá-los, para se aproximar deles, mas muitas vezes é para dividir o fardo, né? É o amor que adoece muitas vezes, o emaranhamento que nós chamamos. Então, ele pega um pouco dessa carga para dividir com o pai ou com a mãe essa carga pesada desse mau comportamento. E o filho vem trazendo isso inconscientemente até a idade adulta, e quando chega na idade adulta, torna-se difícil de se desprender desse hábito, torna-se difícil de se desvencilhar. Por quê? De se desvincular. Por quê? Porque muitas vezes existe um fator extremamente emocional por trás, que é essa conexão com o pai, que é esse fardo que esse filho resolveu carregar por amor ao pai ou por amor à mãe, entendeu? Então, tudo isso influencia, toda a nossa psique influencia, e nós precisamos investigar muitas vezes e trabalhar. Não é só simplesmente ter vontade. Tem gente que para, e isso é fantástico, decidiu parar e pronto, mas geralmente tem fator emocional ligado, tem fator psicológico ligado, né? Tem fator neuroquímico ligado, e é por isso que precisa-se muitas vezes de tratamento para que a pessoa consiga abandonar isso de uma forma correta, de uma forma que ela não vá desenvolver outra doença, não vai desenvolver outra patologia, né? Porque a psicanálise também revela que a nossa energia psíquica ela precisa de vazão, a libido precisa de vazão, precisa encontrar um objeto no qual ela se fixe, no qual ela crie catexia, né? E esse objeto muitas vezes é o cigarro. Então, quando eu tiro o cigarro, eu preciso colocar um outro objeto, um outro sinalizador de prazer, um outro fixador dessa energia libidinal, para que essa energia não se transforme em uma patologia, para que eu não adoeça, né, para que ela não se manifeste de maneira negativa no meu corpo ou nos meus hábitos, para que eu não faça nada ruim ou errado. E toda essa espera, todo esse tempo necessário para a mudança de hábitos, muitas vezes, principalmente no início, para quem tem muito tempo de consumo, né, vai ser um momento crucial. Talvez, às vezes vai passar por abstinência, por quê? Porque o cérebro está tão carregado, precisa tanto daquilo, né? Então a pessoa vai precisar de muita força, a pessoa vai precisar de muito autoconhecimento, a pessoa vai precisar de muita opinião, vai precisar principalmente de conhecimento para entender como aquele processo está se dando, por que aquilo está acontecendo, e ela desenvolver ferramentas para dizer não para os próprios impulsos internos, para dizer não, para dizer cancela, para as próprias pulsões que vão motivá-la, que vão muitas vezes barganhar com ela. Então o cérebro muitas vezes barganha conosco para que ele atinja o resultado que ele quer, para que ele encontre aquele prazer que ele procura. Tudo isso, né, o cérebro que eu falo é a nossa mente, né, expressa aí no nosso cérebro de forma neurológica, de forma elétrica, né? Tudo isso contribui e é necessário que seja observado para que essa mudança ela aconteça, tá? Então, nós temos a hipnose e a mudança de hábito. Eu já falei bastante aqui como que se dá, quais são as ferramentas que se utiliza, né? E a hipnose, então, é a ferramenta que eu utilizo para que essa mudança aconteça. E como que isso é feito dentro da hipnose? Então, além desse estabelecimento de rotinas, além desse estabelecimento de metas a serem cumpridas, né, vamos dizer assim, dessa estrutura comportamental, desse mapa comportamental que é criado, né, dentro da hipnose nós conseguimos acessar áreas emocionais, áreas de memória emocional do cérebro, da nossa mente, fazendo regressões muitas vezes,
buscando na causa a criação de onde surgiu aquela construção daquele hábito ruim, no caso aqui o tabaco, né? E a partir da identificação fica mais fácil de se ressignificar esse hábito, no caso da regressão. Dá para a gente trabalhar os significados desse aparelho, desse hábito, desse cigarro, por exemplo, internamente. Então a gente muda os significados, a gente coloca através de ferramentas da PNL, da programação neurolinguística, por exemplo, a gente altera a forma do cérebro se comunicar com essa memória, a forma dessa memória se comunicar com a nossa mente. Então nós alteramos a forma estrutural de comunicação da linguagem cerebral, né? Usando muitas vezes metáforas, usando métodos como o método Swish, enfim, vários métodos para que auxilie a pessoa nessa mudança de hábito, para que auxilie a pessoa a entender essas emoções, a gerenciar essas emoções, a desvincular maus hábitos de emoções positivas, né? Maus hábitos de situações prazerosas, enfim, tudo isso é trabalhado dentro da hipnose, pode ser trabalhado dentro da hipnose ou de alguma outra psicoterapia que auxilia, como eu disse, o indivíduo nesses fatores emocionais e psíquicos. Nós vimos ao longo da live aí que não é só biológico, que não é só biológica os agravos e nem a criação desse hábito do tabagismo, desse hábito do consumo de tabaco, é emocional, é psíquica, enfim, todos esses fatores estão envolvidos, todos esses fatores estão correlacionados com esse consumo, todos esses fatores estão correlacionados com esses hábitos e é preciso que se cuide desses fatores, que se trate esses fatores, como nós dissemos, porque uma vez, já falei aqui e vou falar novamente, que se transforme, se elimine aquele hábito, né? Se não for trabalhado o porquê dessa energia interna estar se direcionando para um determinado hábito, porquê dessa energia interna não estar sendo sublimada da forma correta como deveria, porque essa energia psíquica ela pode ser sublimada para várias coisas da nossa vida, né? Para nos impulsionar para realizações pessoais, para realizações profissionais, realizações sociais, realizações familiares, enfim, essa energia que nos movimenta, que nos impulsiona ao movimento, às conquistas. E se ela encontra vazão, se ela encontra fixação em situações muito mais fáceis, que eu não preciso enfrentar o dia a dia, que eu não preciso conviver com as pessoas, que eu não preciso, enfim, desenvolver tudo aquilo que eu preciso desenvolver para que essa convivência aconteça, para que esse crescimento aconteça, eu vou na via mais fácil, que é essa via de liberação dessa libido nas coisas mais simples, que é a bebida, que é o cigarro, né, que é o sexo exacerbado, o sexo exagerado com todo mundo, enfim. É assim que a gente vai encontrando modos de se liberar essa energia. Se nós trabalhamos isso internamente, dentro de nós, nós conseguimos sublimar isso de uma forma muito mais proveitosa, de uma forma que vai nos trazer muito mais benefícios do que malefícios. E a hipnose é uma ferramenta fantástica para que nós consigamos movimentar, vamos dizer assim, essas memórias, movimentar essas estruturas, esses paradigmas dentro da nossa mente, internamente, mexer com as estruturas de comunicação da mente, mexer com a nossa mente e toda essa comunicação mental, toda essa comunicação psíquica que nós fazemos ao longo de todo esse processo, ao longo da nossa vida, ao longo da formação desses hábitos, ok? Então, creio que seja isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. É sempre muito importante ter vocês aqui comigo, para que eu possa aí falar, tentar transmitir, trazer um pouco dos conhecimentos, trazer um pouco das informações e me motiva a estudar também os conteúdos para que cada vez mais a gente possa trazer esses conteúdos e tratá-los de uma forma muito mais proveitosa, que possa ajudar mais as pessoas.
de uma forma direta ou indiretamente, tá bom? Muito obrigado, então, pela presença e participação de vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui, é sempre um prazer poder compartilhar. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído aí para a vida de vocês ou para a vida de alguém que vocês conheçam. Pode enviar isso aí para as outras pessoas. Por favor, enviem essa live, compartilhem, né, com outras pessoas. Agradeço muito. Lembre-se sempre, assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau. Antes de encerrar, também tem, eu não falei, mas eu ia falar, que é do Mindfulness, né? Eu ia colocar aqui dentro da hipnose a importância do Mindfulness dentro dessas mudanças de hábito, que é uma meditação que eu uso muito nas minhas técnicas terapêuticas para auxiliar as pessoas a entenderem e a se colocarem no presente. O que o Mindfulness faz? Então, ele é uma meditação que te coloca no estado presente, ele te coloca no momento presente e a partir do fato de você estar no momento presente, você age racionalmente, você tem a probabilidade de escolher racionalmente as suas decisões, de tomar as suas decisões de uma maneira mais racional, mais presente e não emocional. Uma vez que nós tenhamos um problema emocional, nós logo buscaremos o quê? Uma recompensa, um prazer para que equilibre esse momento emocional negativo. E o Mindfulness, ele nos ajuda a gerenciar essa busca, a entender se é necessária essa busca e se essa busca, onde e como nós vamos fazer essa busca, tá bom? Vou trazer a informação do Mindfulness na live que eu falar sobre meditação e a importância da meditação na nossa vida. Enfim, era isso, tá bom? Agora sim eu vou. Lembre-se sempre, assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.